A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Já está aqui no estúdio com a gente o Guilherme Ditzi, que é economista da FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Mas antes de eu passar a bola para ele, eu quero dar uma boa notícia aqui para os nossos ouvintes. O IBGE divulgou agora, há 15 minutos, o resultado das vendas do comércio, do varejo, no mês de julho. A expectativa era de estabilidade e até um resultado levemente negativo. E não foi isso que aconteceu, não. A boa surpresa é que o comércio cresceu em julho, na comparação com junho, 1%. Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 4,3%. É a quarta alta mensal consecutiva. Quando a gente vai para o indicador que mede o chamado varejo ampliado, que inclui venda de automóveis, peças do setor automotivo e também material de construção, o crescimento foi de 0,7%. A expectativa para esse dado era negativo, sim, não passava nem pela estabilidade. E quando se compara com o ano passado, a alta é de mais de 7,5%. 7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram resultado positivo em julho. Guilherme, bom dia, bem-vindo. Esse nosso quadro, A Hora é Agora, é para a gente falar um pouco do futuro do Brasil, o que tem de boas perspectivas. A gente está acompanhando aí, já são 9 meses de 2019, com dados frustrantes sobre a economia. O comércio é uma atividade relevante para a economia brasileira, porque está ligado ao consumo das famílias, que são o esteio, né, da nossa atividade econômica. Como é que você enxerga esse resultado? A FEComércio já esperava isso ou estava lá na banda mais pessimista? Bom dia. Bom dia, Thaís, todos os ouvintes, internautas da Rádio Bandeirantes. Eu acho que a gente está revendo algumas coisas para cima, né? O ponto positivo. A gente esperava também o PIB do segundo trimestre negativo, minimamente negativo de menos 0,1, para ter uma recessão técnica de 2 trimestres consecutivos. De repente veio uma alta de 0,4 e o varejo está seguindo da mesma forma. O que a gente vê na FEComércio é um aumento da confiança do consumidor, aliado ao aumento da confiança do empresário do comércio dos meses de julho e agosto, o que tem refletido no aumento de consumo das famílias. O anúncio também do FGTS, PIS, PASEP, tem estimulado o consumo. Por mais que não seja a injeção seja a partir de setembro, as famílias começam a se endividar, porque já tem esse crédito na frente. O brasileiro tem esse costume, o índice de endividamento, né, de imprensa é muito elevado. Então ele já vê essa renda um pouco na frente, então começa a se endividar e aumentando o consumo. A gente vai ver um cenário positivo para esse segundo semestre. Tem algum setor que está se destacando, específico? Olha, Rafael, no mês de julho, o setor de destaque foi o setor de veículos e materiais de construção. Na hora que você olha o varejo restrito, supermercados e farmácias, além do crescimento de vendas, tem batido recorde de vendas na série histórica. Então a gente vê que não somente a gente superou a crise, mas esses setores alcançam novos recordes. E vale lembrar que o setor de veículos pode parecer, como é que as pessoas estão adquirindo carro, como é que estão malucos no momento de crise desse, mas tem uma outra economia surgindo, a nova economia. São os aplicativos, aluguel de carro por final de semana. Então tem estimulado a venda de frota de empresa de aluguel de carro e também aplicativo. Então tem gerado um consumo nesse setor que também sofreu bastante durante a crise. Guilherme, você diria que a economia informal é que está alimentando esses números? Também, esse é um dado muito importante. Na hora que a gente olha o dado da PNAD, que é uma pesquisa de emprego do IBGE, os alentados, né, aqueles que não estão no emprego formal, estão na informalidade, tem sim registrado aumento nos últimos meses. E vamos supor que sejam 200 mil motoristas de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Você pega uma média que eles ganham por mês, 2 mil, 3 mil reais por mês, líquido, né, já tirando todos os gastos. Você está falando aí de uma injeção de mais de 60 milhões de reais por mês. Você pega isso ao longo do ano. Então é uma injeção de dinheiro na informalidade que não está registrado nesses indicadores oficiais, que está gerando esse aumento de consumo, faz com que as famílias se endividam, faz com que eles aumentem o consumo em supermercados, em farmácias, consigam voltar um pouco mais de consumo, o que perdeu ao longo da crise. Ô Guilherme, nos últimos 4 anos, a gente viu aí um cenário devastador andando pelas ruas de cidades brasileiras, as portas fechadas e a plaquinha lá. Vende-se, aluga-se, né? Estou vendendo, passamos o ponto. E ruas de comércio, né?
Então o comércio foi atingido de maneira devastadora. E, claro, o emprego no comércio. Digamos que a sangria esteja sendo estancada agora, no bom sentido, né? Agora, o emprego já tem algum impacto? O comércio tende a recontratar num período rápido aí, pelo menos um número razoável de trabalhadores? Por enquanto, ainda o dado é muito, diria, não positivo. É negativo. Quando a gente olha o dado do CAGED, né, o Ministério do Trabalho, o comércio varejista em si tem retirado, né, o saldo negativo de emprego. Mas tem outros setores que vêm movimentando, como o agronegócio, a indústria de transformação de alimentos, tudo mais. Mas o varejo em si ainda está esperando um momento mais propício de aumento de vendas. Então, está trabalhando com esse estoque de empregados, tentando aumentar a eficiência, porque não consegue aumentar o preço para contratar pessoas. Então, está reduzindo o preço, está fazendo promoções para pelo menos garantir essa sobrevivência nesse período de crise até que haja um momento melhor, mais favorável da economia. O Dia da Criança vem aí em outubro. É um dia importante para o comércio, Guilherme? É um dia importante, mas não tão relevante como o Natal, o Dia das Mães, por exemplo, né? Não mexe nas vendas do mês como mexe o Dia das Mães, como o Natal e até Black Friday, que mudou bastante a característica do mês de novembro. E essa Semana da Pátria que está em vigor agora, isso ajudou? Olha, Rafael, a gente ainda está nesse momento, não tem como dizer, porque a gente não tem referência histórica, não tem referência de outros países sobre essa data. Foi feita uma articulação talvez muito precoce. Semana da Pátria, só para explicar aqui, é uma espécie de Black Friday nacional, o governo estimulou, não é? Na semana de 6 a 15 de setembro, varejistas, setor de serviços, bancos ofereceram promoções, descontos, até mesmo para limpar o nome dos consumidores. E de 6 a 15 teve essa oportunidade, mas o lançamento foi questão de 3 semanas. Eu estava num evento aqui em São Paulo, que, se não me engano, foi o Avan, esqueci o nome do empresário. Luciano. De terno, aquele terno bem verde e amarelo, anunciando a Semana da Patriótica. Então, assim, quando eu analisei esse evento há um mês, eu não sabia muito bem o que seria. Seria uma Black Friday? Seria somente eletrodomésticos, eletrônicos? Seria o setor também de turismo? Mas é para estimular, por exemplo, o turismo. Eu vi até banco oferecendo desconto em tarifa para abertura de conta. A abertura para limpar nome, vários benefícios. Por exemplo, turismo. O mês de setembro é o pior mês do segundo semestre na questão de aviação, de transporte terrestre. Aqui a Socicam divulga os números e setembro nos terminais de rodoviários é um mês muito ruim. Então, assim, qual o sentido? Eu vou fazer a promoção em setembro para o turista viajar em outro mês, que já tem uma demanda, ou vou fazer uma promoção anterior para que ele possa viajar em setembro. Então, assim, são algumas questões que precisam ser discutidas antes dessa formulação toda. Eu acho que foi um precoce, mas de qualquer forma, no momento que você tem uma economia muito fraca, eu acho que Tá valendo, né? Tá valendo. Eu acho que o jogo está sendo posto. Mas eu acho que, como a Black Friday aconteceu, a importação há mais de uma década, e isso foi feito, essa maturação na data foi ao longo de 3, 4 anos. Nós tivemos a Black Fraud, não sei se você lembra, pela metade do dobro nos primeiros anos. Hoje os mecanismos de controle de preço, de monitoramento... Metade do dobro é muito criativo. Metade do dobro é muito bom, né? Um dia antes eles aumentavam o preço e davam o desconto. Promoção. Então, o que a gente vê é que faltou um pouco de articulação até mesmo com os consumidores para saber a renda disponível, porque não adianta somente, olha, o Natal está vindo, então o consumidor vai comprar. Não é isso. A gente tem que ter a noção que precisa de uma injeção de dinheiro importante para que ele possa consumir. E a disponibilidade de crédito também está voltando ao pouco, que atrapalha limita o consumo. Como é que vocês estão vendo essa discussão aí sobre esse novo imposto, sobre movimentações financeiras, essa discussão que parece que ganhou força aí dentro do governo, hein? Olha, a nossa posição é sempre contrária a qualquer tipo de criação de imposto. Eu acho que a carga tributária no Brasil já é altíssima. Nós estamos falando de 35% do PIB. A FEComércio, diante dessa PEC 45, que é a discussão que está tendo no Congresso, a gente quer limitar a 25% do PIB ao longo nos próximos anos. Então, a gente quer limitar a carga tributária e não aumentar. A contrapartida dessa nova CPMF ainda não foi discutida. Então, como é que eu vou aprovar algo, sendo que eu não sei qual é a contrapartida, se é na folha de pagamento, se não é? Então, assim, precisa ter muita discussão.
E o Rodrigo Maia já falou que qualquer CPMF não passa. Então, eu acho que... mas você não ouviu a última declaração dele, viu, Guilherme? Ele está começando a fazer um Veja Bem, viu, Guilherme? Já veio com um Veja Bem aí, viu? Já está começando a rolar o que não surpreende, né? Cá entre nós. Lá é o Congresso é a casa do Veja Bem, né? Não, e a gente... Vamos olhar a reforma da Previdência, por exemplo. O tempo que levou a reforma da Previdência e o tempo que levou o pacote lá de abuso de autoridade. Olha a diferença de tempo. Então, assim... Não tem um tempo determinado, depende do interesse deles. Se eles quiserem fazer numa noite uma votação, eles vão fazer. Então, acho que depende muito dessa negociação, mas eu acho, olhando pelo setor produtivo, eu acho um abuso a gente querer aumentar a carga tributária. E o IVA, como está proposto? O IVA é uma situação interessante. Vai precisar de muita discussão esse aspecto envolvendo estados e municípios, como que vai ser a arrecadação. A gente está passando um momento de uma nova economia. Né, da questão da base tributária, da corrosão da base tributária, onde está sendo cobrado, se é aqui no Brasil, se é no exterior. Então, a tendência no mundo, que é o setor de serviços cada vez mais aumentar, é você ter uma diferenciação na base tributária que vai reduzir esse poder do Estado. É o caso do Netflix, do Uber, essas coisas. Uber, Booking, algumas que têm sede no exterior. Então, cabe o governo a se atentar a isso. Porque daqui a pouco vai cair a arrecadação e o governo vai estar inchado e a gente vai precisar fazer uma nova reforma, inclusive a reforma da Previdência. É excelente para esse momento. Mas daqui a pouco as formas de emprego vão mudar de tal forma. Já estão mudando. A gente está falando de uma guerra. É engraçado, fazer um parênteses aqui, é engraçado quando a gente começa a discutir coisas pequenas sobre história em quadrinho na Bienal, sendo que o mundo está discutindo a guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos, o 5G, a inteligência artificial. E a gente está discutindo coisas tão periféricas diante de um mundo tão globalizado, tão evoluído, que assim, é um pouco triste, sabe, o nosso nível de discussão que cria a instabilidade política, econômica, jurídica, enfim, Guilherme, problema. Eu vou puxar um pouquinho pelo que o Cláudio falou aqui, do fechamento de empresas, que realmente foi dramático no setor do comércio, especialmente. E a gente está vendo um outro dado relevante que corrobora isso, que é a quantidade de brasileiros que, como não têm achado emprego formal, têm saído ali pela alternativa do conta própria. E a gente sabe que o comércio é um berço para essas pessoas, né? Vende-se de tudo, a pessoa descobre um talento, enfim, especialmente na área da alimentação. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Quanto desse conta própria está sendo acomodado pelo comércio? Vocês conseguem ter esse levantamento? Isso está sendo... a taxa de sucesso aumentou, diminuiu? É o que a gente olha, pelo menos o dado do emprego, ele tem sido negativo nos últimos meses em relação ao comércio varejista. O que tem acontecido é abertura de empresas por conta desses empreendedores no setor de alimentação, setor de comércio. Ainda é muito cedo para a gente analisar isso, porque esse movimento, né, da informalidade tem acontecido de forma mais significativa agora ao longo desses últimos meses. Mas sim, tem tido essa migração para o empreendedorismo. Acho que essa palavra está sendo agora moda, né? Diante dos analistas, dos economistas. No mundo inteiro já era assim. É que aqui no Brasil precisa funcionar, né? O cara precisa ter oxigênio para sobreviver. Né? E pela cultura também. A gente sempre foi muito de ter um bom emprego, de ter uma estabilidade. Eu acho que a economia evoluindo está indo para uma certa instabilidade, o que é bom, porque motiva as pessoas a procurar algo novo, motiva o aumento da produtividade, aumenta a busca por novidades. Então, assim, tira um pouco da zona de conforto e faz com que essas pessoas busquem algo melhor. Eu quero, antes da gente terminar aqui, você acha que esse resultado positivo pode influenciar alguma revisão de PIB para cima até o final do ano? Porque o segundo trimestre veio positivo, todo mundo esperava estabilidade negativo. Houve ali uma revisão muito marginal para esse ano, mas não para o ano que vem. A gente já começa a ver revisões para baixo do ano que vem. Como é que você enxerga esse dado de agora, surpreendente, na cadeia ali de expectativas para o futuro? Olha, eu acho que para esse ano está dado a economia, um crescimento próximo a 1%, não deve mexer muito, mesmo com a injeção do FGTS, PIS, PASEP, um quadro de emprego um pouco melhor, que vai ter uma injeção de 13º no final do ano, um pouco mais favorável para o aumento de vendas no Natal. Eu acho que para esse ano não tem uma grande mudança. O que a gente está esperando na FEComércio é o aumento do investimento.
Não adianta somente medidas paliativas. Sem investimento não tem nada. E, foi interessante que eu estava, antes de vir para cá, pensando o que a gente precisa para melhorar muito mais o país, né? É estabilidade. A gente precisa de estabilidade econômica, jurídica e política. Analisando, faço parte do Conselho de Turismo da FEComércio e tem um setor da aviação que teve alguns fatos relevantes nos últimos meses. Vamos pegar o setor vamos pegar a franquia de bagagem, na MP das aéreas, onde houve o aumento de 20% até para 100% do capital estrangeiro. Incluíram no último minuto a franquia de bagagem, em que o turista, o consumidor, tem direito a uma mala de 23 quilos despachada. Logo na sequência, o Bolsonaro falou que ia manter. Depois ele voltou, ele vetou esse artigo. Agora o Congresso, numa disputa política, está pensando em derrubar o veto. Então você imagina uma empresa de low cost no Brasil pensando como é que eu vou investir se eu não sei a minha programação. E além disso, olha a estabilidade econômica, o dólar. Há 2 meses nós estamos falando de um dólar 3,75, agora está em 4,10. Na aviação, sabe quanto participa o dólar, tem influência nos custos da companhia? 60%. Mas as empresas, quando deixaram de cumprir o que prometeram, ou seja, paga pela bagagem, cai o preço da passagem, isso não aconteceu, elas deram à opinião pública uma animosidade em relação à cobrança pela bagagem. Atribuíram acertadamente a culpa ao dólar, a variação do dólar, porém, na hora de prometer a queda da passagem, não disseram, olha, mas se o dólar subir, não contem com isso. Isso, e a opinião pública, ela ficou avessa, porque ela não viu resultado nenhum. Cadê também, o preço da passagem menor? A instabilidade jurídica também só vale para um lado, às vezes, né? Do outro é só ferro também, né? Tem essa. Não, eu acho assim, foi uma falta de comunicação de fato das empresas. Eu acho que a gente não pode punir as empresas dessa forma, porque no momento seguinte, se não me engano, foi 2017, maio, que começou enfim, a cobrar a bagagem. Logo na sequência, houve o tal Joesley Day. O câmbio disparou. E, ao mesmo tempo, o petróleo subiu muito no exterior. Então, faltou essa comunicação das empresas aéreas de explicar para o consumidor, olha, eu tenho um custo aqui, 60% é envolvido com dólar, só o querosene da aviação representa 40% do custo. A bagagem representa quase nada. Então, faltou um pouco dessa comunicação. Talvez eles não esperavam um cenário adverso logo na sequência. Porque, Guilherme, o princípio é correto. Por exemplo, se eu estou com aquela mochila ali apenas, eu não tenho de pagar o cara que está levando 3 malas, ele que pague. Sim. Perfeito, perfeito. O problema é que você passa a cobrar pelas 3 malas do cara, mas eu que estou com aquela mochila continuo pagando o mesmo preço de antes, não é? Mas aí a gente passa para um outro problema, questão estrutural, questão de concorrência. Claro. Eu acho que a gente está caminhando. E não é a primeira vez que isso acontece, que a história da comida também era essa, né? Tirar a refeição e baratear. Hoje em dia as empresas aéreas só faltam te entregar o comando da cabine. Né? Porque você despacha a sua bagagem. Né? Não vejo problema nenhum nisso. Problema zero. Desde que elas me ofereçam alguma vantagem nisso. Você vai a Congonhas aqui embarcar nas empresas aéreas, você pesa a sua bagagem, você etiqueta a sua bagagem, você faz o seu check-in, você coloca a mala na balança, certo? Você coloca o cadeado, o lacre ali para não arrebentarem. Se você der sorte de não arrebentarem a sua mala em algum momento da viagem, porque isso acontece com frequência, né? Você ainda é convidado para despachar. Quando quiser, faz o check-in no celular, coloca ali o QR Code para o sujeito da Infraero ler. Então, o processo é todo seu. Problema com isso? Nenhum. Vamos em frente. Agora, eu quero alguma vantagem. A comida dentro do avião é paga, tudo é pago. E a vantagem do passageiro qual é? Você ainda é tratado como um idiota muitas vezes, não é? Posso só concluir a questão por exemplo, eu sei que está o tempo terminado, mas ontem a Justiça negou o pedido de falência da Avianca. Então, talvez os slots que já foram, os slots são aqueles horários de pouso e decolagem das companhias em Congonhas, talvez seja revisto. Imagina um investimento da Azul que foi feito, da MAP, da Passaredo, que foram feitos para aumentar a linha, para comprar avião e tudo mais. O que vai ser feito agora? Então, essa insegurança, eu entendo todos os argumentos. Não estou aqui, eu tô falando que nós precisamos mais estabilidade para a gente poder ter uma atração de investimento estrangeiro, uma vez que o mundo está desacelerando e esse capital que está rodando no mundo quer buscar investimentos... Você está falando no ponto crucial. Se houver
estabilidade jurídica, se as pessoas souberem aquilo que... Regra de mercado, você vai ter a solução para todos esses problemas, que é a velha solução capitalista, concorrência. Sem concorrência, o cara faz o que quer. A gente só muda isso com concorrência. Para ter concorrência, é exatamente o que você falou. Né? Tem de ter um ambiente estável, atraente. Né? Isso. Tá bem. Olha, conversamos aqui com o Guilherme Dizzi, que é economista da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Guilherme, obrigada pela conversa. Falamos aqui de vários setores. Nesse dia que a gente também acabou de dizer aqui que o IBGE divulgou o resultado do setor do comércio em julho com alta de 1%.